Fala, nação! No vídeo de agora vamos falar sobre o edital do Maracanã. Falaremos também sobre o pós-jogo de ontem e muito mais. Para ficar sabendo, não deixe de assistir o vídeo. E para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem e deixe o like de vocês. E aqueles que são inscritos, um muito obrigado pela confiança no nosso trabalho. E a cada dia poder nos ajudar a crescer mais e mais. Então não deixe de se inscrever aí não. Ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem, deixe o like de vocês. Que o vídeo está imperdível. Então bora lá pro vídeo? Então vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos começar falando aí sobre o pós-jogo. O Flamengo ontem amassou o Atlético Paranaense. Desde o começo do jogo. Foram mais de 20 finalizações. O Atlético Paranaense não levou perigo no gol do Flamengo em momento algum. Exceto num lance que, mesmo se a bola tivesse entrado no escanteio, o gol seria anulado, pois o jogador bateu com a bola na mão. Fora isso, só deu o Flamengo. Mas a pontaria não estava calibrada. Ficou no 0-0 e o jogo de volta, dia 17, promete. Precisamos ganhar e temos totais condições. O time conseguiu achar um jeito de jogar, uma maneira de jogar, pressionando o adversário. E é isso que o Flamengo e a nação gosta, queremos ver. O resultado foi ruim? Foi. Mas mostrou que o Flamengo é bem superior ao Atlético Paranaense. Sem clubismo, o Atlético Paranaense veio para poder se defender e conseguiu fazer o jogo dele. Bom, o time criou oportunidades, mas alguns jogadores estão merecendo uns puxões de orelha. Eu acho que já está na hora de começar a enxergar mais as coisas, né? Parar de ficar reclamando e tudo mais. Vamos lá. No meu ponto de vista, o Arrascaeta merecia ter sido expulso, pois o carrinho que ele deu a gente reclama bastante quando acontece com os nossos jogadores. Então assim, o Flamengo ali, a arbitragem aliviou. A expulsão do Davi Luiz não tem nem o que dizer, né? Ah, mas os jogadores fazem a mesma coisa. Tá errado. Tá errado. O jogador brasileiro, ele tem que parar de chorar quando o juiz marca uma falta. O juiz deu, acabou. Vai fazer o quê? O juiz não vai voltar atrás. A não ser se der um cartão amarelo e o lance for de vermelho utilizado pelo VAR. Os jogadores têm que ter essa mentalidade. A cultura do futebol brasileiro, ela, nesse sentido, tem que começar desde lá da molecada, da base. O juiz deu a falta, acabou. Não tem que reclamar. Se reclamar, o juiz vai dar cartão. Então eu tenho que aprender isso de uma vez por todas. Foi desnecessário. Davi Luiz fez a falta, acabou, tchau, vai embora. Segue o jogo. Não, mas o jogador brasileiro, ele tem que reclamar. E aí ele perdeu toda a sua razão. Então assim, o Flamengo, de uma certa maneira, teve a arbitragem aliviando para ele. O Flamengo podia ter ficado sem dois grandes jogadores, importantes jogadores, para o jogo da volta. O do Gabigol, muitos vão dizer que ele poderia ter sido expulso, o pontapé que ele deu no Fernandinho. E outros, como muitos comentaristas falaram aí, foi no limite. Bom, aí a gente vai deixar para lá. Para mim, eu também expulsaria o Gabigol. Sou flamenguista, mas também sou realista. Se a gente não quer que façam com os nossos jogadores, a gente também não pode fazer com os jogadores deles. Então, eu acho que o Flamengo ficou de bom tamanho aí na questão de expulsões. Para o jogo da volta, o Flamengo não irá contar com o Thiago Maia, suspenso pelo terceiro cartão, e o Davi Luiz pela expulsão infantil, diga-se de passagem, né? Um jogador que tem uma carreira consolidada já na Europa, sabe como é o estilo do futebol europeu, vem para cá e faz o que fez. Então assim,
infantil. Podíamos ter mais jogadores suspensos, mas foram esses dois. Bom, vamos falar agora do senhor Gabigol. Ontem ele perdeu umas 4 oportunidades. Uma bateu na trave, ele finalizou bem. O outro jogador tirou debaixo da linha, também jogou, não fez o certo. Mas as duas no primeiro tempo, se tivesse mais caprichado, não tivesse sido tão vaidoso, poderia ter entrado. Bom, mas o que eu quero falar do Gabigol é assim, o Gabigol ele tem que colocar a cabeça dentro de um lugar. Na hora do intervalo mostra claramente ele discutindo com o torcedor, mandando o torcedor torcer. O torcedor está ali para poder torcer mesmo, mas também está ali para poder cobrar, pois ele gosta do time, ele quer ver o time sempre ganhando. Tem torcedores que enchem o saco? Tem, claro que tem. Mas o torcedor está ali fazendo o seu papel. Ele incentiva o time, a torcida ontem gritou, cantou o jogo inteiro, sem exceção. Então assim, jogando o time para cima. Jogando o time para cima. Então os jogadores têm que fazer por onde? Os jogadores têm que fazer por onde? E o senhor Gabigol não está fazendo. Está perdendo muito gol. Então já está na hora de melhorar aí, ver o que está acontecendo, como que está aí a cabeça do jogador e tudo mais. Então eu acho que está na hora aí de ele baixar um pouquinho a bolinha dele, refletir aí e repensar no que ele está fazendo. Para mim, falando mais uma vez, voltando a falar do jogo, foi pênalti no Léo Pereira. O pênalti ele poderia ter mudado a história do jogo. A arbitragem errou sim, também a favor do Flamengo e contra o Flamengo. Gabigol poderia ter feito o gol? Poderia. Gabigol poderia perder não ter feito o gol? Poderia também. É uma coisa que a gente não pode dizer. Mas o certo é, o Flamengo foi prejudicado a não marcar o pênalti. Se acontece o gol, o jogo era outra história. O jogo era outra história. Bom, mas o juiz não deu. Ponto final, não adianta a gente ficar reclamando aqui. O certo é que do resultado do jogo de ontem, a gente precisa de uma vitória simples na Arena da Baixada. E temos totais condições de fazer isso. Mostrando que o time ontem mostrou que tem capacidade de jogar em qualquer lugar. Não teremos Thiago Maia e nem Davi Luiz. Ponto. Vamos falar agora sobre as contratações. Guilhermo Varela, ontem à noite, desembarcou no Rio de Janeiro. Vai fazer exames e assinar um contrato de 1 ano de empréstimo. Depois desse 1 ano, terá um contrato de mais 2 anos aí. É o que foi combinado com o jogador. Então, o Flamengo está prestes aí, nas próximas horas, em anunciar o 3º reforço. Eric Pulgar. Os jornais trazem que o Flamengo já troca documentos com a Fiorentina, que a negociação já está confirmada, já está sacramentada. Mas vamos aguardar, pois ainda não tem nada assinado com o jogador. A torcida, na maior parte, não deseja o jogador. O Flamengo procurou saber informações sobre o que aconteceu mesmo. De certo, contra o jogador, existe o atropelamento de um senhor de 66 anos que ele saiu do local. Isso quando ele tinha 18 anos de idade. O senhor chegou a óbito, a falecer, veio a falecer. E a questão do problema pessoal de agora não foi ele que teria cometido, e sim um amigo dele. Porém, ele estava no meio ali e acabou respingando no jogador. Vamos ver aí, então, o que acontece. Jornais italianos e alguns meios de imprensa brasileiros já cravam que o Flamengo já está acertado com a Fiorentina, pagará 13 milhões de reais no jogador,
e já estão na fase de trocas de documentos. Vamos falar agora de Oscar. Marcos Braz confirmou que entre Flamengo e o jogador já está tudo certo, salário que vai ganhar e tudo mais. O Flamengo agora tenta convencer os chineses. Lembrando, como falei no vídeo passado e que toda a imprensa trouxe, o time chinês contratou um jogador estrangeiro, então precisa liberar. Isso pode ser um facilitador do Oscar poder vir jogar no Flamengo. E com isso, ao invés do contrato ser até o final do ano, pode ser de duração de 1 ano. O certo é que os chineses não querem obrigatoriedade de compra e nem opção de compra. Os chineses contam com o jogador. Mas entre o Flamengo e o jogador, tudo certo. O Wallace vai ter reunião aí nessas próximas horas para poder definir o futuro. O Flamengo, da maneira que fez com o Eric Pulgar, faz uma espécie de pressão na Udinese. O Flamengo ainda deseja contar com o jogador, mas não irá ceder ao preço que a Udinese quer. Giuliano Bertolucci foi acionado pelo time da Itália para poder fazer o meio termo aí, pois a Udinese não está satisfeita como o staff do jogador vem conduzindo as negociações. O certo é, eles querem 8 milhões, o Flamengo não vai pagar esse valor todo. Pode esticar a corda e chegar até 7 milhões. É o que o Flamengo quer. O jogador deseja vir para o Brasil para ver o nascimento da filha e criar o filho aqui próximo, né? E ter os filhos mais próximos do jogador. Ele mais próximo dos filhos, melhor dizendo. Então a vontade do jogador, acho que num certo momento irá inteirar. O problema todo é, o Flamengo tem até o dia 31 deste mês para inscrever os jogadores para as quartas de final da Libertadores da América. Já tem 2 inscritos, ficou certo, que é o Everton Cebolinha e o Vidal. E diga de passagem, ontem o Vidal mais uma vez entrou e jogou bem. Ganhou mais minutagem e estava rendendo. Vai ser um substituto aí ótimo para o Thiago Maia. O grande problema todo é, será que ele sai do time após essa substituição? Vamos ver aí. E vamos falar então agora sobre a licitação. Saiu ontem o edital do Maracanã. A concessão será de 20 anos do Maracanã. E alguns pontos aí que o Flamengo, que a torcida precisa saber. Precisa de ter pelo menos 2 clubes para poder jogar no Maracanã. A licitação será por 20 anos, a concessão, melhor dizendo, será por 20 anos, e a licitação vai ocorrer no dia 27 de outubro, agora. Isso aí pode dar um pontapé inicial ou não para o Flamengo em relação ao seu estádio. O vencedor da licitação vai poder explorar todo o complexo do Maracanã, que compreende o estádio de futebol e o ginásio do Maracanãzinho. Flamengo e Fluminense, atuais administradores, desejam continuar com o controle do complexo. O Vasco também já expôs o interesse em participar da administração. Inclusive, o desejo cruzmaltino de mandar partidas da Série B no estádio tem gerado conflitos com a dupla Fla-Flu. Mais uma vez, a Justiça deu o direito do Vasco de jogar no Maracanã. Agora é assim, pode jogar, mas quem paga e tudo mais é o Flamengo e o Fluminense. Né? O Vasco está devendo aluguel do Maracanã e até agora não pagou, mas pode jogar. Bom, o episódio mais recente foi a negativa do consórcio Maracanã com o Vasco utilizar o jogo contra o Chapecoense no próximo domingo na estreia de Alex Telles. O jogo acontecerá em São Januário. Anteriormente, o Vasco ganhou na Justiça o direito de jogar no Maracanã contra o Sport. Uma das exigências contidas no edital é a necessidade de realização de 70 jogos de futebol no estádio do Maracanã. 54 deles por competições nacionais, Série A ou Série B, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e internacionais como Libertadores da América e Sul-Americana, além de 12 eventos
anuais para o Maracanãzinho, olímpicos ou não. A regra que impõe no mínimo 70 jogos na agenda anual do estádio já foi discutida em audiência pública realizada em 2021. Segundo o levantamento do espião estatístico em 21, entre competições nacionais e internacionais, o Flamengo mandou 25 jogos no Maracanã e o Fluminense 21, ou seja, 46 no total. Vale lembrar que o estádio ficou à disposição da Conmebol. Então, a questão do número de partida não tem preocupação, pois tem Campeonato Brasileiro, tem jogo de volta da Copa do Brasil, Libertadores da América. Pois bem, o Flamengo precisa também, além disso, ter uma empresa que tenha experiência em gerenciamento de estádio, pelo menos de 3 anos. Então isso aí é o que vai acontecer com o Maracanã. O Vasco também pretende entrar e até mesmo o John Textor já deixou claro que pode vir a entrar também. O certo o processo de licitação vai ocorrer em outubro. O edital já saiu e quem ganhar em outubro ficaremos sabendo. Esperamos aí que o Flamengo saia vencedor. Se acontecer disso, o estádio vai ser construído aos poucos. Se não, o Flamengo já passa de uma vez a construir o estádio. Essa é a intenção. E a cada dia que passa, esse sonho fica mais próximo de ser realizado. Bom, nação, a todos os inscritos, muito obrigado. Aqueles que não são inscritos, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem e deixe o like de vocês. Um beijo no coração de todos, nação. Saudações rubro-negras.